E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre XPML11, um fundo que eu já analisei aqui no canal. Inclusive, falei o que seria do fundo nos próximos meses e o que eu temia aconteceu. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo nesse clima natalino. Inclusive, eu tenho uma notícia bem importante pra vocês, acredito que vocês vão gostar. Eu vou falar ali durante o vídeo, então fica até o final, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então vamos analisar como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro do fundo, né, um fundo de 6 bilhões aí de patrimônio líquido, 6 bilhões e meio, então é bastante dinheiro. Aqui no comentário do gestor, né, embora a gente esteja falando do relatório de novembro, um ponto positivo para a XP é que ela lança o relatório do XPML muito rápido. Então acaba o mês, 7 dias depois, 5 dias úteis depois, o relatório já está disponível. Porém, sendo um relatório de novembro, eu gostaria dos dados da Black Friday, que não foram dados disponibilizados. Mas, de toda forma, a gente fica aí com o mês de outubro, né? Mês de outubro que foi o dia das crianças. Então o que acontece? A administradora do shopping, que pode ser tanto Iguatemi, a Multiplanos, as administradoras, né? A Allos é uma delas, elas fazem parceria com os lojistas para realizar eventos, né? Voltados para as crianças. E além do dia das crianças, em outubro a gente tem o nosso querido Halloween. Então, quando você vê um shopping fazendo esse tipo de movimento, de olha, vai ter o dia das crianças aqui no shopping, o caça-doces, esse tipo de movimento que tem nos shoppings é justamente para o quê? Levar mais fluxo de pessoas aos shoppings, e aí as pessoas, como elas já estão ali no shopping, vão deixar dinheiro no estacionamento. Então, o shopping vai ganhar dinheiro com o estacionamento, vão deixar dinheiro nas lojas, né? Então, você já se perguntou por que eles fazem aquelas campanhas de Natal em que o shopping ali o que o Papai Noel do shopping, ele vai ali, senta na poltrona vermelha e começa a distribuir doce para as crianças. Por quê? Só as pessoas quererem, nossa, final de semana, vamos para um lugar tranquilo, passear em família, pra gente curtir aqui os nossos filhos, vamos dar um bom dia das crianças pra eles, né, comprar um presente, alguma coisa desse gênero. O que acontece? Eles vão, né, motivados aí por esse pensamento, e aí, por exemplo, no Natal, é o mesmo pensamento, vamos aproveitar o Natal em família, vamos pro shopping. E aí, nisso que eles vão pro shopping, eles ficam lá na fila pra pegar o doce com o Papai Noel e ele ler a cartinha. Aí, nisso, são 2 horas em pé na fila, é estacionamento que a pessoa deixa ali, é também, ele dá um pirulito pra criança, a criança fica com sede porque comeu doce, e aí pede água pra mãe, a mãe vai comprar água lá na loja do shopping, aí comprando, tomando a água, a criança quer ir no banheiro, e aí fica mais tempo no shopping, e aí já que tá no shopping, vamos comprar o presente de Natal do seu primo, vamos comprar isso aqui pro ano novo, vamos comprar isso e aquilo, enquanto isso, o estacionamento ganhando dinheiro ali. Então tem todos esses pontos, né? Se você já se perguntou por que os shoppings fazem esses movimentos, é justamente para trazer mais pessoas e acaba gerando mais dinheiro para o shopping e para os lojistas, né? Então tem esse ponto aqui, e também, né, seria interessante ele comentar do Halloween. Ele não comentou, mas eu trouxe aqui para você no mês de outubro, teve esses 2 eventos importantes. A receita aqui, o resultado dele foi igual ao rendimento distribuído, né? Inclusive, foi um pouquinho abaixo, que nos meses ele estava distribuindo acima do resultado. Então, a média de distribuição dele segue nesse 0,92 por cota, né? Uma linha aí que ele tem seguido nesse último ano, bem tranquilo, bem bom. Mas aqui a gente já entra no problema, né? Tomar um cafezinho aqui. Eu sei que você já deve estar vendo o vídeo aí, meia-noite, mas antes de comentar desse problema, eu vou precisar pegar um fôlego aqui para comentar sobre a XP. O que acontece, né? O fundo, eu comentei lá no vídeo do XPML, vou deixar aqui no card desse vídeo, você tem que assistir. Depois que terminar esse vídeo aqui, vai lá assistir, porque esse vídeo que eu fiz do XPML, que tá no card, tá bem completo. E aí lá eu explico tudo isso que veio acontecer com o fundo, né? Lá eu expliquei todo o fundo e o que estava acontecendo com ele e como é que seriam os desdobramentos. E o desdobramento foi justamente o que eu previ, que é esse aqui. O fundo anunciou uma emissão porque ele não conseguiria pagar as contas dele até o final de 2025 sem fazer essa emissão. Ele anunciou a emissão dele porque ele precisava desse dinheiro. E aí, o que aconteceu? Ele fez uma emissão de 200 milhões. E o valor da cota ficou em R$118. E aí o que aconteceu? Quando ele soltou a emissão, a cota já estava muito abaixo do VP, né? R$118 é o VP do fundo, então se ele fizesse abaixo do VP, aí sim estaria completamente errado, né? Mas como foi no VP, ainda, né, tem só essa questão de que vai ser um fiasco, né? Porque a cota já estava muito abaixo, e aí sei lá o que eles fizeram, cruzaram os dedos e falaram, vamos torcer para a cota subir e para a emissão valer a pena. Só que aconteceu o quê? A cota caiu mais ainda, então agora se ela estava em 103, agora ela está em 96, muito mais abaixo do VP. Ou seja, essa emissão aqui vai ser um fiasco, porque ninguém vai comprar a cota a R$118, sendo que pode comprar por 96, não faz sentido nenhum, né? E aí, inclusive, ele soltou alguns fatos relevantes, a gente já vai comentar sobre eles, mas o primeiro deles é justamente sobre a emissão. Aqui o valor aqui da emissão, 117,14, só que ainda tem a taxa, então daria aí os 118,04 centavos por cota, né? E aí, o que acontece? Qual que é a taxa dessa emissão? 1%. Então, essa taxa de 1%, aprenda pro Vegir, né? Eu analisei o Vegir ontem, vou deixar o vídeo aqui no card também. A taxa descarada do Vegir era, além de fazer emissão abaixo do VP, o Vegir queria meter uma taxa de 3 e tantos por cento, quase 4%. Então, assim, aprenda. Tudo bem que XP é XP,
XP e BTG são, né, os grandes players aí do mercado, mas mais uma vez demonstrando para vocês que tem que saber analisar esses fatos relevantes, senão você vai ser enganado pelo gestor, fechou? E além disso, teve também, ele já tinha assinado um memorando de entendimentos para comprar o shopping aqui Jundiaí, né, da Multiplan, e aí ele já tinha assinado, mas ainda não tinha de fato comprado, mas agora de fato comprou, ele acabou de anunciar essa compra agora há pouco, né? Inclusive, né, agora trazendo uma notícia importante para vocês. Lá no vídeo do XPML, eu comentei exatamente sobre isso, que o fundo ele ficaria com caixa líquido negativo, a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo aqui, e que o fundo ia fazer emissão, sendo que ninguém pediu emissão. Eu falei justamente essas palavras: o fundo vai ter que fazer emissão e ninguém pediu emissão. E aí o que aconteceu? O fundo vai fazer emissão e ninguém pediu emissão, e como ninguém pediu, a cota está devastada, né? E essa emissão aí dele não vai captar nada, então é praticamente você gastar dinheiro para fazer emissão para não ter nenhum resultado. Então esse é o problema, né? E aí, se você quiser que eu analise esses fatos relevantes aqui, explicando se foi uma boa compra, se ele pagou bem, se ele comprou bem, por que o fundo fez essa compra, se essa compra realmente vale, quais são os pontos de atenção que a gente como investidor tem que olhar nessas compras aqui, também nas emissões. Se você quer ter acesso a isso, se você quer que eu faça isso para você, a gente tem a comunidade Cine. Vou deixar o link aqui na descrição. O que é a comunidade Cine, né? A comunidade Cine é justamente o nosso grupo que você vai poder se juntar com um monte de investidores, trocar ideia e também diretamente comigo para você ficar por dentro de tudo que acontece na indústria, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Então, quais são os benefícios da comunidade Cine? A comunidade Cine começa diretamente da gente falando de ter um grupo de WhatsApp. Então, você que é investidor vai poder ter outros colegas. Às vezes essa jornada é muito solitária. Então, você que está investindo, você vê a cota do teu fundo desabando, ou você quer comprar um fundo, ou você quer fazer alguma coisa e você está sozinho, você não tem amparo nenhum, e aí você vem pro YouTube pegar alguma opinião aqui, mas são opiniões muito diversas, de muita gente diferente, e acaba não tendo ninguém para te ficar ao seu lado. Então, o objetivo da comunidade é justamente você ter outros investidores do seu lado, e também eu tenho mais de 5 anos investindo, já invisto uma carteira que ao todo tem mais de 10 milhões, né, de valor gerido por mim. Então, assim, se você realmente quer estar acompanhado, a gente tem esse grupo no WhatsApp, que você tem acesso na comunidade Cine. Além disso, do grupo do WhatsApp, que você vai poder trocar ideia, fazer pergunta pra mim diretamente. Então, Rafael, eu tenho essa pergunta aqui sobre isso, como é que funciona isso, o que você acha disso, qual a sua opinião sobre aquilo, o que você tá comprando? Perguntar diretamente pra mim, o que você tá comprando? Qualquer dúvida que você tiver, pergunta que você tiver, você pode me fazer, porque você vai ter acesso ao meu número lá no grupo de WhatsApp. Além disso, a gente vai ter diariamente, eu vou pegar os fatos relevantes, vou pegar as emissões, vou pegar tudo que está acontecendo na indústria de fundos imobiliários e de ações e vou trazer para você diariamente, para você ficar por dentro das notícias do mercado. Por quê? Acontece que muitos desses fundos, eles soltam o fato relevante à noite, assim que fecha o mercado. E aí, quando o mercado abre no dia seguinte, ele já abre reagindo a essa informação. Então, para você entender o que está acontecendo e também poder tomar sua decisão já adiantando isso, sabendo que o mercado amanhã provavelmente vai subir, vai cair por causa de X fato relevante, a gente tem esse vídeo que eu vou soltar para vocês falando sobre os fatos relevantes diariamente. Além disso, uma call uma vez por mês, que você vai poder fazer a call comigo no Zoom, no Meet, nessas plataformas, que você vai poder abrir tua câmera, abrir teu áudio, me fazer uma pergunta diretamente. Rafael, eu comprei esse ativo aqui. Rafael, minha carteira tá assim, o que você acha? Então, ter esse contato próximo, direto comigo, para você poder fazer esse tipo de pergunta, fazer uma call ali comigo. Também qualquer tipo de pergunta que você deixar ali na nossa área de membros, vou responder também. Se eu fizer uma pergunta, se eu falar sobre um fato relevante, se você tiver uma dúvida sobre aquele fato relevante, você pode me perguntar nos comentários da comunidade. Então, o objetivo é trazer esse contato próximo para você, inclusive respostas em vídeo, se você achar melhor, trazer esse contato mais perto possível para você poder tanto estar por dentro do mercado, tanto ter uma comunidade ao teu redor aí para te auxiliar nesse meio do caminho. Fechou? Então, a comunidade Cine é isso. E aí, você pode me perguntar, Rafael, quanto que você cobra para ficar diariamente comigo, trazendo as informações do mercado relevante? É R$500 por mês? É R$200 por mês? É R$100 por mês? É R$50 por mês? Não, pode ficar tranquilo que é um valor super acessível. Se você tem R$2.000 investido, você já consegue isso de dividendo por mês para poder garantir seu acesso à comunidade Cine. Então, é um valor totalmente tranquilo de você garantir seu acesso para realmente te ajudar a não ficar sozinho nesse mercado e não passar a angústia sozinho, ter ali uma comunidade, ter eu do seu lado para poder te ajudar com isso realmente. Fechou? Então a comunidade Cine é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser garantir. E um detalhe, tá? Essa comunidade vai ser uma comunidade que vai ter 1.000 membros, 10.000 membros, 100.000 membros, 1 milhão de membros daqui pra frente. Então, quem for os primeiros 100 membros a garantir o acesso vão ter o selo ali de investidor Big Bang. Então, quem entrar no início, os 100 primeiros a entrar, vão ter esse selo de investidor Big Bang. Então, quando tiver 10.000 pessoas lá, eu sei quem que eu vou priorizar o comentário, eu sei de quem que eu vou priorizar a resposta, eu sei, as pessoas vão saber que você tá desde o início, então você vai ser ali o cara que todo mundo respeita porque sabe muito mais do que ela, já tá nessa jornada muito mais que ela. Então, se você quiser garantir seu acesso, o link tá aqui na descrição, fechou? E aí, também tem esse contato próximo comigo.
comigo de ler o Fato Relevante. Enfim, já expliquei pra vocês, é um valor super acessível, não vai ficar ninguém de fora dessa, então deixa o link aqui na descrição. Mas voltando para o fundo, aqui no nosso Fato Relevante, queridíssimo fato relevante que ele soltou da emissão, para que seria esses 200 milhões? Lá no vídeo do XPML que eu deixei aqui no card, o valor que ele ficaria de caixa negativo seria de exatamente 200 milhões, tá? Com todas as compras e movimentações que ele tá fazendo, ao final de 2025 ele ficaria com 200 milhões negativos. Então essa emissão seria justamente para cobrir esse gap. Só que essa conta que eu fiz, que ele ficaria com 200 milhões negativo, não conta ainda com a aquisição do portfólio Allos por quase 400 milhões de reais. Ah, inclusive um ponto, tá? Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer com vocês. Do fato relevante que ele soltou aqui no dia 8 de dezembro, a compra do Jundiaí Shopping seria por 251 milhões de reais. E adivinha, na hora que ele realmente assinou ali, fechou o contrato, aumentou 2 milhões o preço, né? Ele pagou 253. Então é interessante comentar sobre isso. Não deveria fazer isso, é só pra quem é membro, mas só pra você ter um pequeno gostinho ali, além de todas as análises, eu tô trazendo esse conteúdo de graça pra vocês aqui. Tem um tempo, eu não ganho nada pra fazer isso, realmente é de coração pra poder ajudar vocês. Então, se você também quiser ajudar o canal nesse sentido, é a melhor forma de você garantir o teu acesso a próximo a mim e também poder ajudar aqui o canal pra gente continuar trazendo as análises cada vez melhor, contratar um time de edição, contratar pros vídeos ficarem melhor. Então, se você quiser realmente tanto ajudar o canal quanto poder ter esse acesso mais próximo, tá na descrição. É a última vez que eu tô falando, aproveita essa oportunidade pra não entrar depois dos 100 primeiros, fechou? Então, essa aquisição aqui dos 200 milhões de reais, ele comenta que seria pra destinação do portfólio da Allos, né? E aí faz até um sentido, ele faria também um retrofit, uma expansão aqui e outros planos que ele tem pra esse dinheiro. Só que acontece, né? Ele tem essa emissão aqui de 250 milhões do Jundiaí Shopping, e aí, com o da Allos, é 400 milhões. Então, ele ficaria com 400 milhões negativos de caixa se ele fizesse essa aquisição aqui, mesmo com essa emissão. E assim, essa emissão sendo um fiasco, o que vai ser, a gente tá falando que se ele fechar esse contrato com a Allos, vai ser um caixa líquido negativo no final de 2025 de 600 milhões de reais. Aí, já é um valor que começa a ficar um pouco assustador, né? Porque a gente não tá falando de uma alavancagem de 10%, a gente tá falando de um caixa líquido negativo de 10%. Então, preste bem atenção nesse ponto, né? Então, esse contrato aqui com a Allos, provavelmente o fundo vai ou perder ou fazer uma lambança para poder garantir ele, né? E aí ele comenta aqui também do shopping, do Shops Faria Lima, que ele comprou também lá em 8 de outubro, que, cara, todas essas emissões, todas essas compras que ele tá fazendo aqui, tanto da Allos, quanto do Jundiaí Shopping, quanto do Shops Faria Lima, foram boas aquisições. Só que entenda, não adianta eu fazer uma boa aquisição se para isso eu vou ter que me alavancar, se para isso eu vou ter que pegar dívida, se para isso... Porque o que acontece? Toda vez que você for pegar uma dívida, você tem que fazer o seguinte: os juros que eu vou pagar vão ser menor do que o retorno que eu vou ter, porque a gente espera o quê? Que o gestor esteja comprando barato e por isso ele tá tão afoito para comprar. Então a gente tem que perguntar, ele tá comprando barato a ponto suficiente dos juros dessa dívida ser menor do que o retorno que ele vai ter com essa compra barata? Então tem que ficar atento em relação a isso. Embora sejam boas compras, uma boa compra feita no momento errado é uma má compra. Não tem como... Um bom investimento feito no momento errado é um mau investimento, né? E aí aqui ele comenta justamente que ele tá ciente dessa questão da saúde financeira. E aí quais são os planos da gestão? Poxa, se eu fechar o contrato com a Allos, eu vou ficar com 600 milhões negativos porque a emissão vai ser um fiasco. Então o que eu vou fazer para poder fechar esse contrato com a Allos? Porque é um bom contrato, querendo ou não. Inclusive, eu achei melhor do que o do Jundiaí Shopping, que todo mundo ficou babando o ovo, enfim. E eu, inclusive, lá no vídeo do XPML, eu falei, olha, o Jundiaí Shopping é o Jundiaí Shopping. Tudo bem, é bom, é ok. Eu até tentei falar, não quis puxar essa briga pro meu lado, mas o Jundiaí Shopping é ok. Por exemplo, esse portfólio da Allos parece muito melhor do que o Jundiaí Shopping, tá? A gente já comentou sobre isso também. E aí, quais são as formas do fundo, então, poder continuar com a saúde financeira do fundo bem, com um caixa líquido negativo de 600 milhões? Alienação dos ativos, reciclagem de portfólio. E aí, assim, eu não tenho nada contra alienação dos ativos, reciclagem de portfólio, vender o ativo. Só que a partir do momento que você deixa de vender o ativo, no momento em que no momento que você quer, porque foi uma boa venda, porque você conseguiu um bom comprador, porque você teve um ótimo retorno, e você tem que vender o seu ativo porque você não tem dinheiro, é outra coisa. Mesmo que você venda não tendo dinheiro e seja uma boa venda, é outra coisa. Você poderia ter ganhado um retorno melhor se você tivesse esperado um pouco mais, se você tivesse não feito a alavancagem. Então, assim, a alienação dos ativos, a reciclagem de portfólio, quando ela é bem feita, é maravilhosa. Agora, quando ela é forçada, por mais bom que sejam as condições, poderiam ser melhores. Mas o gestor optou por errar na mão lá no passado e agora tá vendendo o ativo porque ele tem que vender, não porque ele quer vender. Então esse é o problema. E aí aqui ele também comenta da emissão de cotas, que agora esquece, né? A emissão de cotas poderia até ser um caminho, eles forçaram esse caminho no máximo e realmente não vai ser. E qual que seria o terceiro caminho? Pra você que conhece o XP, já viu os vídeos do XPML e do XPLG, vou deixar o vídeo do XPLG aqui no card também, mas assim que terminar esse, você já assiste o do XPML que eu falei.
Qual que é a terceira solução da XP? Dívida. E aí, a gente tá falando de tacar a dívida, tacar a dívida, tacar a dívida. E aí, a dívida nada mais é do que você remediar o problema. Você fala, olha, não tenho dinheiro agora. O que eu vou fazer? Eu vou esperar daqui 1 ano, eu vou fazer um CRI para daqui 5 anos, ao longo desses 5 anos, ao longo desses 2, 3, 4 anos, eu poder fazer emissões e ir pagando essa dívida. Só que aí entra justamente no que eu falei, os juros dessa dívida vão ser menor do que o retorno que você vai ter por ter comprado aquele ativo, e aí você tem que parar para pensar se isso faz sentido ou não, porque se não fizer, né, realmente... um ponto interessante aqui também é que ele tem esse modelo de ficar comprando parcelado, né, e o parcelamento nada mais é do que uma dívida, né, se você não pagou à vista, você tem uma dívida. E aí, como ele tá fazendo esse parcelamento parcelado, pro fundo não é exatamente muito bom, né? Mas como ele tá fazendo parcelado, na questão de compromissos, na questão de caixa, porque, entenda, se essa parcela aqui fechasse em dezembro de 25 e não em dezembro de 26, a gente estaria falando de um caixa líquido negativo no final de 25 de 600 milhões. Só que como essa parcela vai vir lá em 26, a gente está falando que no final de 25, presta atenção, no final de 25 vai ser um caixa líquido negativo de mais ou menos 400 e tantos milhões, né? 450 mais ou menos, 440 milhões, por volta dos 400 milhões negativos, né? Então, como ele faz esse parcelamento, é até um ponto positivo para a questão de preocupação se o fundo vai conseguir honrar com os compromissos dele a tempo, né? Mas, comentando sobre isso, é um problema da XP, essa questão de dívida, eu comentei no vídeo passado, mas assim, defendendo o gestor, para passar a mão na cabeça dele também, parecem boas compras, então assim, o portfólio da Allos pareceu uma excelente compra, eu já vou comentar agora embaixo aqui, vou comentar com vocês sobre isso, o portfólio da Allos aqui, então assim, foram boas compras, a questão é o momento, a questão é na hora que você faz essas compras, mas enfim, de toda forma, a gente tá falando aí, nos meses passados ele adquiriu 6 shoppings da Sim, né, por 2 bilhões, e aí também teve essa compra aí do Shopping Jundiaí, da Multiplan, também a primeira negociação da Multiplan, e também teve essa questão da Allos. Falando de Allos, né, a gente tá falando que esse portfólio dos 3 shoppings da Allos, que seria o Carioca Shopping, o Shopping Tijuca e o Plaza Shopping, esses shoppings juntos, né, seria uma carteira de shoppings, ele compraria 10% de um, 10% do outro e 20% do outro. A gente tá falando que de todos os shoppings do fundo, o que mais geraria retorno seria o Shopping 1, Shopping 2, Shopping 3, Shopping 4, e aí esse portfólio entraria como o quinto que mais gera retorno por metro quadrado, né? Retorno no sentido de quê? De vendas por metro quadrado. E vendas por metro quadrado não necessariamente se torna dinheiro no bolso do investidor, mas demonstra que o shopping ele tem uma condição financeira muito interessante, né? Que ele tem um fluxo de pessoas muito alto, que ele consegue vender a tickets maiores, né? Os lojistas conseguem vender a tickets maiores, o lojista estando bem, você está bem, né? Você, que é o dono do shopping, está bem. Então aqui, esse portfólio da Allos ficaria no quinto melhor, na quinta posição de shopping com mais NOI, né? O NOI é como se fosse o nosso, não é o EBITDA, né? No outro vídeo eu falei que é EBITDA, mas não é EBITDA, não é EBIT, seria o nosso resultado, lucro operacional líquido, pronto. O NOI seria o nosso lucro operacional líquido por metro quadrado. Então ele ficaria em quinto aí, de 41 ativos que o XPML tem. E aí, falando sobre o Jundiaí Shopping, olha o que é interessante, né? Além da compra da Allos me parecer mais interessante pelos shoppings em si, do que esse shopping Multiplan, porque pra mim eu não vi tanta graça assim, o portfólio da Allos, a gente tá falando de shoppings lá no Rio de Janeiro, que é a vantagem do Mal 11, inclusive vou deixar o vídeo do Mal 11 aqui no card, mas é um shopping que ele traz esse NOI, né, que é o lucro operacional líquido, de 2 bilhões e 700 por ano, né, em cada 12 meses, enquanto o Jundiaí traz 2 bilhões. Então, você vê que tem essa diferença aí, e o portfólio do XPMOs hoje traz 1,5. Então, perceba como foram boas compras. Foram compras interessantes, claro que depende do preço que ele pagou, né? A gente não tem os dados completos, seria interessante eles trazerem pra gente, mas a gente não tem o valor inteiro ali, né? O valor completo. Mas, de toda forma, é muito interessante. Foram boas compras, me parecem boas compras, né? Então, passando a mão aqui na cabeça do gestor, né? Além disso, o FL, o Shops Faria Lima, né? FL Tower Shop, aí como você chame como quiser, né? Tem alguns nomes porque são 2 divisões. Ele é um shopping que vai ficar pronto lá no final de 2026. Interessante, né? Queria trazer isso pra vocês, me pareceu também uma boa compra que ele fez nos últimos tempos. E antes que eu me esqueça, um ponto muito importante, eu tava quase me esquecendo aqui, eu me lembrei do seguinte, percebe que quando eu fiz aquele vídeo, ninguém tava notando esse problema. Depois daquele vídeo, claro que não sei se foi isso exatamente, mas o que acontece? Imagina você, seu gestor de um fundo imobiliário de 6 bilhões de patrimônio. Você recebe tranquilamente os seus 50 milhões ali por ano, tranquilamente, né? São 5 milhões por mês, bem tranquilo, 60 milhões por ano, você recebe esse valor
tranquilamente na tua conta ali da XP Asset, né? E agora imagina, se o teu fundo começa a cair, se você não consegue fazer mais emissão, se a tua saúde financeira vai pro brejo. Então, o que você faz pro seu fundo não cair? Você esconde informações. Olha que interessante. Então, você pode ver que nesse cronograma de desembolso e recebimentos, o relatório que eu usei no vídeo passado foi o relatório de outubro. E no relatório de outubro, perceba, imagina você falar pro seu investidor que você vai ficar com 600 milhões de caixa negativo caso você feche um acordo que você quer fechar. O que acontece com a cota do teu fundo, né? 600 milhões de caixa negativo não é um valor qualquer, né? Então, o que você faz para que ele não descubra isso tão facilmente? Você esconde esse gráfico incrível aqui, que foi justamente o gráfico que eu passei o tempo inteiro batendo lá no vídeo passado. E eu comento sobre esse gráfico aqui no vídeo, tá? Esse gráfico já tá errado por si só, você vai lá assistir. Mas, além disso, mesmo fazendo essa compra de 400 milhões aí, a gente já estaria falando que mesmo errado, mesmo o gráfico estando errado, supervalorizado, ficaria nítido que o caixa de 2025 terminaria negativo. E aí, o que eles fazem? Em vez de mostrar, olha, tem isso, isso e isso, em vez de chamar a assembleia, olha, vocês querem que comprem, que não querem que comprem, em vez de fazer qualquer coisa nesse gênero, mostrar o gráfico, ser transparente, o que você faz? Você simplesmente tira o gráfico. Então, você pode ver aqui que na mesma sessão não tem mais o gráfico, porque ficaria nítido que o fundo estaria passando por problemas. Mas, de toda forma, o XPML é um fundo bom. Se ano que vem o fundo tiver no VP, vai ser um fundo que vai conseguir emitir no VP e resolver todos esses problemas. Lembrando que há 2 anos atrás não era um fundo que tinha essas dores de cabeça. Claro que sempre foi XP, né? Mas não tinha essas dores de cabeça. Então, assim, é um fundo bom. Agora tá passando por um momento que ele tá querendo comprar o mundo. E aí a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Mas ano que vem, se ele conseguir voltar ao VP e fazer a emissão no VP, tranquilo. Agora, se não conseguir, começa a ter os problemas, porque 2025 o fechamento ali de 2025 vai ser uma dor de cabeça imensa pro fundo se o cenário macroeconômico não melhorar. E aí ele vai ficar dependendo de quê? De ficar na mesma coisa, de ficar rolando dívida, de ficar dependendo do cenário macro. Então tem esse ponto sobre o XPML. Inclusive, antes de terminar o vídeo aqui, tem o link na descrição da comunidade Cine. Se você achou interessante, já garante seu acesso. É um valor irrisório, é um valor simbólico para você poder realmente ajudar o canal, a gente poder evoluir aqui e também pra você ter acesso a essas informações, né? Porque eu vou dedicar um tempo absurdo para vocês ali nessa comunidade, então pra você ter acesso a esses acessos todos aí que eu comentei no vídeo, já se garante seu acesso aqui no link da descrição e também tem o link no principal ali do canal, o link do canal é esse, fechou? Mas antes de terminar, eu cocei a mão esses dias, que eu tava fazendo um aporte de 40 mil, e aí eu cocei a mão para comprar o XPML. Só que aí eu lembrei desses problemas, me veio à tona esses problemas, e eu lembrei que tinha um outro fundo imobiliário de shoppings que também tem seus problemas. Todos os fundos imobiliários têm algum problema, né? Nada é perfeito, a perfeição tá nos olhos de quem vê, o objetivo da sua carteira, se você quer X ou se você quer Y, né? Então tudo isso depende. Mas eu lembrei que tinha o BBG11, vou deixar o vídeo aqui no card também. Então já faz o seguinte, já maratona direto. A gente tá aqui no final de semana, domingo, então já maratona direto. Assiste o vídeo do XPML, assiste o vídeo do BBG e do MAL11 em seguida. Porque o BBG11 é um fundo que eu optei por comprar no lugar do XPML, tá? Porque o XPML tá um pouco barato, tá 0,8 do VP, então tá um pouco barato, só que tem esses problemas. E aí, entre pegar esse fundo e o BBG11, eu acabei indo pro BBG11. Vou deixar o vídeo aqui no card também, fechou? Mas sobre o XPML é isso, é um fundo bom que tem ali a sua... É XP, então você vê como é que a emissão dele foi muito melhor que o do VGiro. Eu vou deixar aqui no card também a questão da taxa. Então, assim, é um fundo bom, só que tá passando por esses problemas. Inclusive, no vídeo passado, eu alertei sobre todos eles. E aí, ninguém tava percebendo. E aí, todo mundo começou a comentar. Aí, a gestora já teve que mudar a nota. Então, enfim, assim, eu acho que é um fundo bom, mas você tem que tomar suas cautelas sempre na hora de investir, fechou? Então, se você quiser poder ter esse acesso, justamente de eu trazer essas informações adiantadas pra você também, quem tiver lá na comunidade Cine vai poder também ter essas informações adiantadas. Eu vou subir os vídeos lá primeiro, pra quem é membro, e aí depois eu subo no YouTube. Então, se você quiser ter essas informações adiantadas, como por exemplo eu fiz com o Gary 11, eu vou deixar o vídeo aqui no card também, como eu fiz também com o XPML mesmo, né? Eu fiz com o XPML esse vídeo, e aí depois que todo mundo começou a perceber, se você quiser ter acesso às informações adiantadas antes de todo mundo, sobre uma análise de quem sabe realmente fazer isso e faz isso já há algum tempo, né? E faz isso com um valor, um patrimônio relevante, então, se você quiser ter acesso a tudo isso, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like, qualquer comentário também eu respondo, mas... mais importante de tudo, garantir seu acesso à comunidade Cine, se você achar que faz sentido pra você. Fechou? É isso? É nóis e...